nosso podcast. Fique à vontade, porque hoje vai minha rolar, né, linda, o tema escolhido... Já vou começar poderoso. soltando a bomba. O poder das crenças limitantes na nossa vida. E é poderoso, né, minha amiga? É poderoso. Hoje a nossa convidada de honra é muito especial. Faz parte não só da minha vida, mas da vida da minha amiga também. E se hoje nós estamos aqui, é muito porque destruímos essas crenças limitantes. Sim, foi uma ajuda... Nossa, foi uma ajuda, assim, a melhor ajuda pra gente dar o nosso salto, né? É verdade. Eu tô até emocionada de estar na frente dessa mulher. É verdade. E a crença limitante, ela é realmente muito complicada, né? Porque você tem aquele anseio, você almeja, né, aquele resultado, mas por crenças que você tem, você acaba se auto-sabotando, né, amiga? E na nossa vida, por muito tempo foi assim. É. E a gente tem que sempre estar se ponderando e vendo, analisando as nossas atitudes pra gente, de novo, não criar e não ir. E o lado ruim da crença é que tu não sabe da onde nasce, da onde vem. Quando tu vê, tu já tá vivendo nela. É. Mas hoje nós vamos esclarecer tudo pra vocês. Vai ser uma aula, não vai ser um bate-papo, vai ser uma aula. Nós vamos esclarecer o que é crença limitante, o poder dela, o que ela faz, o que ela não faz. E como acabar com ela também, será? Isso é o mais importante, né, minha amiga? Então vai lá, minha amiga. Apresenta, fala da nossa convidada. Eu tô até nervosa de falar dessa mulher. Nada, minha linda. Ju, ela que é palestrante, mentora de mulheres, alavanca mulheres, né? Alavanca. Ela levanta mulheres. Ela é maravilhosa, ela é vó, gente. Que rufem uma os vó tambores. maravilhosa. Ju Prim, aqui na mesa do Official Cast. Que honra, que prazer. Bem-vinda. Muito obrigada. Né, eu me sinto, de fato, muito honrada estar aqui nesse podcast, que não é qualquer podcast, mas é o Oficial Cast. Ai, que linda. Né, de duas pessoas que eu admiro demais, que eu conheço a trajetória, que eu conheço a história, né, e que eu vejo, de fato, o quanto elas já amadureceram, cresceram, e eu fico muito feliz por isso. Né, eu creio que é um projeto, o início de um projeto. Olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram aquilo que Deus tem Amém. Preparado, planejado para vocês. Uau. É muito Amém. maior, é muito melhor. E eu creio que não só nos 4 cantos do Brasil, mas do mundo. Que Amém. essa palavra Glória a possa Deus. chegar, que tudo aquilo que for dito aqui, que cada convidada, sabe, venha trazer uma porção daquilo que Deus já tem separado e preparado, sabe? Amém, Gente, Ju. a glória de Deus que está isso? aqui. Não posso bater muito na mesa. Eu já tô Fico arrepiada. nervosa. Tu também, minha irmã? Maravilhosa. Mas antes de entrar nesse assunto de crença limitante, nós queremos ouvir um pouco mais de quem é a Ju Prim. A Ju Prim, filha amada. Hoje me reconheço como filha amada, escolhida, separada, preparada por Deus Uau. para viver algo nessa geração, nesse tempo. Né? Eu sou mãe, sou avó, né, do Ravi, um príncipe lindo. E estou hoje, né, como palestrante, porque pode mudar, né? Pode mudar. Nossa vida profissional pode mudar, mas Exatamente. profissionalmente, né, como eu estou hoje como palestrante, como mentora de mulheres, empresárias, eu acredito muito, muito no poder da transformação, sabe? Porque eu ouvi muito ao longo da vida que eu não ia mudar, que eu era uma pessoa estressada, que eu era uma pessoa com resultados medíocres. E eu ouvia muito, e muitas pessoas ouvem. Ah, você não vai mudar Sim. nunca? Então, eu Aquela falei... fase eu cresci assim. É. Então, eu falei, então tá bom. Então, deixa eu provar que eu vou conseguir. Só que uma coisa eu já começo falando, né? Você não precisa provar nada pra ninguém. Uau. Tu acha que essa é a parte mais difícil da mudança? Em que sentido, tu disse? De Quando querer tu provar algo? a mudança ela acaba sendo pesada, porque tu sempre pensa no que o outro vai pensar de ti. Eu e acredito acaba, tipo, muito... estacionando, sabe? Eu acredito assim, ó, que não é justo a gente ver uma vida inteira sem se conhecer. Sempre vai começar de dentro pra fora. Quando tu sabe quem tu é, tu entende que tu não precisa... É muito ligado à identidade, né, Ju? Muito. Quanto mais ligados à fonte, mais sabemos quem somos e aí conseguimos Total, fluir, sim. não a partir do que o outro espera e nem do que nós esperamos. Eu acredito que quanto mais morremos para nós, mais nascemos e crescemos para o nosso propósito. Mas antes da gente entrar a fundo nisso, Ju, o que é a crença limitante? Porque hoje o nosso tema do podcast é o poder da crença limitante. Então já explica pra gente, porque tem muita gente que chegou de paraquedas aqui, muita gente que já sabe, que tá entendendo o que é, mas o que é a crença limitante? Crença limitante é tudo que todos nós... Vou trazer sobre mim. É tudo que eu vi, ouvi e senti ao longo da minha vida
que se tornaram verdades para mim. Então, tudo que é uma verdade para mim é uma crença. Essa crença não necessariamente é uma crença limitante. Pode ser uma crença fortalecedora. Mas todos nós Então temos... tem crença positiva. Tem. Porque essa já era uma das nossas próximas perguntas. Então, existem crenças positivas, não só as negativas, né? Sim. Senão, como que ia ser, né? Como? Misericórdia. É. Então, Perdão. Pra todos... Eu amo. pra Isso é É oficial. ao vivo, né, meus lindos? É ao vivo. Para todas as nossas... onde a gente tá nas situações, enfim, Cotidiana. na nossa vida cotidiana, sempre existe uma crença por trás. Seja positiva ou negativa. Mas sempre existe. Sim. O que acontece? As nossas verdades possibilitadoras ou limitantes, elas geram resultado na nossa vida hoje. Então, tudo que a gente está vivendo hoje é resultado daquilo que a gente acredita. Sobre, primeiro, identidade. Quem eu sou. Depois, capacidade. Aquilo que eu sou capaz de fazer. E depois, merecimento, que é o ter. E eu preciso olhar para essas 3 áreas, 3 pilares, e entender que muitas vezes, e muitas pessoas têm o quê? Como se fosse uma pirâmide invertida, achando que quando eu tiver algo, então eu serei alguém. Ou a minha capacidade diz quem eu sou, e tem muitas pessoas com uma crença de que o seu valor está naquilo que fazem. Nossa. É só pensar assim, ó, o quanto você se é pesado permite demais. Descansar. 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 Isso é pesado demais. Porque tem pessoas que não conseguem ficar paradas. Acham que se não estiverem fazendo nada, isso por conta de uma cobrança lá da infância, não tem valor. Ou não só fazer algo, mas ter algo de valor. Eu já passei muito por esse período da minha vida em que eu crescia pelo meu ego, não por um Sim. propósito. Não, porque eu preciso provar para alguém, e eu detectei isso na mentoria junto contigo, que eu precisava ter aquilo, e no fundo, mas por que era aquele desgaste? Porque, na verdade, eu queria o quê? Só me sentir aceita e amada, né? E quanto mais a gente busca isso dos outros, vira uma busca desenfreada, mais a gente se desgasta e a gente vai adoecendo, né? Agora, quando a gente entende quem a gente é, né, Ju? Como isso é poderoso. Mas a gente Sim. se livra. Eu não vou dizer que é fácil, né? É um caminhar todos os dias, né? Entendendo isso e botando muito Deus, né? Com Colocando certeza. muito Deus nisso tudo, aí a gente vai se identificando Sim. e percorrendo esse trajeto de entender quem somos e é muito isso que eu tô vivendo. Até queria compartilhar um pouquinho disso. De não ligar para a opinião alheia, né? De fato, nós precisamos de mentores. A Ju é nossa mentora, né? E como eu falei aqui, né, brincando ali no começo, se nós estamos aqui hoje é por muitas crenças que nós derrubamos. Sim. Aquela do perfeccionismo, de estar tudo muito bem alinhado. Claro, existe uma ordem para as coisas acontecerem, né? Sim. Mas ninguém é perfeito. A gente está aqui numa constante evolução. Então, isso é muito bacana, né? Às vezes, eu tenho passado muito por isso. Ai, mas eu quero a situação perfeita para daí agir. E não. A gente age e as As coisas coisas vêm. vão se acrescentando, as coisas vão acontecendo, né? E não Mas é fácil quebrar isso, né, Ju? Não, eu sempre falo, é um processo. É processo, e esse processo ele vai durar a vida inteira. Eu acredito muito assim, que cada vez que eu reprogramo uma crença, que eu tenho consciência, que eu gero um novo resultado, eu subo um degrau. Só que à medida que eu vou subindo um degrau, eu vou acessando coisas que eu não tinha acessado ainda. Porque tu sobe um degrau, tu entende algumas coisas, tu acessa coisas que tu viveu e que tu nem lembrava que tu viveu. Ou seja, a gente nunca vai parar nesse processo. Não. Ai, cansativo, hein? Mas é pior ficar lá, né? É. A velha Suza, a velha Isso. Duda. Não quero a velha Eu sempre Suza. falo isso. Tipo assim, é ruim saber de algumas coisas? Sim, porque dói demais. Eu falo, o processo de autoconhecimento, ele dói. Porque tu acessa coisas que te feriram em algum momento. Sim. Só que pior é tu não saber. Pior é tu não saber o que gera esse resultado. Pior é tu, né, continuar a permanecer nesse lugar. Pior é isso. Que aula hoje aqui contigo. E porque, assim, ó, eu tenho mentoras de todas as idades, né? Então, tenho mentoriadas, de 58 anos, de 60 e de 68. Uau. Então, o que acontece? Uma vez, essa mulher de 68 anos, ela falou pra mim assim, Ju, aos 68 anos, eu descubro quem eu sou. A gente tá no lucro. E Não, daí, nós estamos na com frente. certeza. E com certeza. E por isso que eu falo assim, e daí veio a frase que eu sempre falo nas palestras e mentorias, que não é justo eu viver uma vida inteira sem se conhecer. Não é justo. E aí uma outra mentoriada minha falou assim, ó, Ju, por que eu tô sabendo disso agora? Por que eu não soube antes? Porque eu teria evitado prejuízos com a minha filha, teria evitado prejuízo no casamento. Eu falei assim, porque agora é a hora. Não existe tempo... É que Deus tem o tempo certo para todas as coisas, muito. né?
A gente quer, até isso a gente quer controlar. É. O tempo que a gente vai se conhecer. Então, e aí vocês ainda estão no lucro, porque eu comecei a minha jornada, hoje eu estou com 39, eu comecei com 30. Então, vocês ainda estão no lucro, porque vocês começaram antes que eu. Assim, antes, no caso, 28. 2 anos antes. É muita coisa. É muita coisa, minha filha. Não, porque mas é muita todo coisa. dia Porque eu isso faço. resgata casamento, hein? Total. E quando eu conheci a Ju, quando eu comecei o processo com a Ju, eu estava num casamento super saudável, bom. Meu marido é uma bênção, graças a Deus, mas eu não me sentia merecedora de estar ali. Então, eu, a todo momento, eu queria sair dali. Sendo que Deus preparou o excelente pra mim. Só que daí eu queria abrir mão do excelente porque eu não era merecedora. Não se sentia merecedora, Gente, né? Queria se muito auto-sabotar. forte isso. Aí Forte. a tua crença estava comentando que era ter, né? Precisava ter. E eu precisava fazer. E assim, ó, eu estou no processo ainda de mudança, né, Ju? Sim. Faz o quê? 1 ano que nós estamos aí evoluindo e tal. Então, eu tô no processo. Quando eu me pego, eu ainda estou... Nossa, eu só sou se eu faço. Eu só sou boa se eu faço. Eu só mereço se eu faço. E aí, tu tem que se controlar, porque é um processo. É um processo até tu virar realmente a chavezinha na mente, vai indo, né? Mas a crença te coloca num lugar de perder algo excelente. Sim. E eu estava perdendo meu casamento. Uau, que Sim. forte isso. Sim, é a questão do não merecimento, né? Eu sempre falo assim, ó, todos nós temos, conscientemente, todo mundo se sente merecedor de uma vida melhor. Todo mundo. Eu faço a pergunta na palestra, todo mundo levanta a mão. Quem é que se sente merecedor de uma vida melhor? Todos levantam a mão. Porque no nosso consciente a gente Consciente, entende, sim. mas no sub, eu posso só pegar um gapzinho, te atrapalhar. Eu posso dizer isso por mim. Quando eu casei, quando eu comecei a conquistar as coisas, eu queria muito aquilo. Mas no meu subconsciente, eu comecei a destruir tudo. Eu conquistava, por isso que muitos conquistam, mas o dinheiro escorre. Sim. Isso é em tudo na nossa vida. Muitos casam e às vezes nem tem um problema plausível, mas vão lá em busca de um problema, Sim. né? Que às vezes nem estava instalado no casamento e se faz. Por quê? Porque o nível de merecimento é tão baixo. Você não se sente... Você ouviu tantas coisas na sua infância que você não ia dar certo, que você não era ninguém, que você era uma boa, que você isso e aquilo. Que aí quando você começa a conquistar as coisas, se você não estiver linkado com as pessoas certas, com Deus... Sim. Com Deus, que eu vou dizer pra vocês podem me dizer qualquer coisa, mas qualquer coisa que não tenha Deus, qualquer estudo que Deus não esteja no meio, pra mim é raso, é completamente raso, porque nele as coisas pros outros não vão fazer sentido, mas pra mim ele vai. É que é um processo tão profundo, muito esse profundo. processo de mudança, esse processo de... que precisa de Deus. É impossível. Imagina tu mudar alcançar. sem Deus, mudar sem a cura diária dele, mudar sem sentir ele diariamente, sem sentir a mão dele, né, sobre o cuidado sobre todas as coisas da tua vida. Então, realmente é um processo que não tem como não colocar Deus, Não. né? E aí eu passei por isso na prática, né, Ju? E é isso que eu fui... Quando eu cheguei até o consultório da Ju, eu falei, Ju, meu Deus, eu tô desesperada, porque eu construí algo e hoje eu tô vendo tudo escorrer das minhas mãos. E eu não sei o que fazer, porque parece que é algo involuntário. Eu sei o que eu mereço, eu sei que eu mereço melhor, eu sei que eu mereço um casamento, eu sei que eu mereço um trabalho dos sonhos, eu sei que eu mereço uma casa, um carro, mas parece que eu tô fazendo de tudo pra não ser amada, para as minhas amigas me rejeitarem. É uma coisa absurda, gente, mas aqui no nosso podcast você vai saber quem é verdadeiramente a Susan e a Duda. É bem isso. E foi assim que eu cheguei, Sim. né, amiga? E eu acho assim, ó, eu acredito muito na vulnerabilidade. Quando eu sou vulnerável, quando eu sou capaz de perceber as minhas emoções, os meus sentimentos, que a maioria também nunca parou pra se autoanalisar nesse sentido, se perceber o que está sentindo de fato. Mas eu acredito que quando a gente é vulnerável, muita coisa muda, entende? Eu lembro assim, né, colocando um pouco expondo aqui elas, mas não muito. Que medo. Tô brincando. Ju, tu cuida. Amiga, eu já dei com os 2 pés aqui no... Né, amiga? Não, nós decidimos ter um objetivo nesse podcast, ser transparente ao máximo com o nosso público. Então, é um podcast realmente de cura. E para isso, teve processo. E a gente quer expor realmente tudo na mesa. É um tempo de mesa. É um tempo de cura, de aula. E a mesa é frescura. É isso aí. Então, pode mandar ver, minha amiga. Então, eu lembro, assim, de momentos, assim, que a Duda chegava com crise de ansiedade, né? Realmente, assim, crise de ansiedade. E eu vou te expor literalmente, Pode porque falar. ela já queria a gente me pegar pelo pescoço. Ela confessou... A Dudinha é bem nervosinha, né, Dudinha? Ela confessou um dia, olhando Já nos tinha muita meus raiva. olhos. Olha aí, ó. Sentia raiva de mim. Ela falou assim um dia, Uma a minha benção de mulher. vontade era de te pegar pelo pescoço e torcer o teu pescoço. Igual uma Mas galinha, você pode. sabe assim, aquele loirinha desse jeito, tac,
só uma coisinha. E ela falava as coisas assim, mas você tem que... não que você tem que fazer isso, mas é isso é óbvio. Eu ficava tipo, cala a boca, tu não sabe o que eu tô passando. Ou quando tu precisava de uma solução, mas ela vinha com perguntas. Ódio. Ah, por favor, né, Ju? Tu me respeita. Essas táticas dela. Enfim, deu certo, né? Deu, glória a Deus. Então, assim, ó, por isso que eu falo, é processo. Isso faz 1 ano. Né? E eu falava assim, eu te vejo lendo um livro, calma, plena. Não conseguia nem dormir. Por isso que ela queria me pegar pelo pescoço, né? Mas deu certo. Então, a Suzana também num processo maravilhoso, né? De entender muitas coisas, de acessar muitas coisas. E uma coisa eu tenho também certeza absoluta. Primeiro, que sem Deus é impossível. Eu posso ter todas as ferramentas do mundo. Todas. Sem Deus é impossível. Não tem como, sabe? Sim. Porque ele que nos conhece, né? Salmo 139 fala, ele conhece, ele nos projetou, planejou desde o ventre, ele entreteceu, né? Lá no embrião. Gente, isso é maravilhoso. Ele conhece todas as coisas. Então, como que eu vou buscar? Eu posso buscar em ferramentas, e eu acredito, porque eu uso isso, porque eu também já passei pelo processo, mas sem ele, eu nunca vou chegar... na completude, né? Não sei se existe isso, na completude do meu ser, da minha identidade, a gente sabe? sempre tá querendo mais alguma coisa, né? Mas em Deus a gente começa a valorizar o ordinário. É isso que tem feito sentido na minha vida. Sim. Daquele negócio, quando eu tiver aquilo, quando eu fizer aquilo. Não, é agora, é hoje. Amiga, fala algum caso pra gente na prática de uma crença limitante, de alguma de uma cliente, enfim, é paciente, cliente? Cliente. Ou a que mais cai no teu colo pra resolver, assim, não pra resolver, mas pra tu ajudar mesmo, porque às vezes pras pessoas ainda tá muito vago, né? Então eu queria que tu desse assim isso aqui é um sinal de uma crença limitante em determinada área. Então, tem vários casos que eu poderia trazer. Tem pessoas que talvez vão entrar, a maioria, tá? Não vem para um crescimento profissional, para uma transição de carreira, não vem para crescimento financeiro. Vem para quê? Ju, eu quero me sentir uma mulher segura. É o que eu mais recebo, assim, ó. Ju, eu quero me sentir uma mulher segura. Eu quero entender quem eu sou. Eu quero fortalecer minha identidade. Uau. A maioria. Se elas soubessem que a metade do caminho também está na identidade, de entender que elas são em Jesus. Sim. Né? Então, assim, aí começa um processo e é muito interessante porque, geralmente, 80% dos processos, as pessoas vão mexer no pilar espiritual. Porque não tem como eu chegar nessa maturidade ou entender algumas coisas se eu não mexer no meu espiritual, se eu não tiver conexão com Deus, se eu não buscar em Deus quem eu sou. Isso é muito real. Então, eu entendo que se eu tenho uma identidade fortalecida, um emocional fortalecido, todas as outras coisas fluem. Se eu tiver um espiritual fortalecido, um emocional fortalecido, tudo flui. Eu sei quem eu sou como esposa e eu vou fazer o melhor para ter o melhor casamento possível. Eu sei quem eu sou como mãe e vou dar o meu melhor para ser a melhor mãe, entende? Eu vou dar o melhor na minha vida profissional e eu entendo que se eu não tô bem profissionalmente, eu preciso buscar outra coisa. Sim. Imagina, eu fiz a minha formação, minha graduação é administração de empresas, fiz uma pós em controladoria e eu achava que eu era de exatas, trabalhava numa empresa na parte fiscal. Isso até 2017. Mas em 2015 começou o meu processo. E ali eu comecei a entender, então, que eu amava pessoas. E eu falei pra mim o seguinte: eu não quero que nenhuma mulher passe pela crise dos 30, que foi o que eu vivi. Gente, ela me pegou antes dos 30, e você? Me pegou antes dos 30. Uau! Uau, amiga, isso foi profético. É sim. sério? É sério, mas eu falava isso. Eu não quero que nenhuma mulher chegue nos 30 para passar por uma crise. É claro que hoje eu atendo mulheres de 40, 50, 60, como eu falei, entende? E é muito louco, porque se não fosse a Ju na minha vida, eu estaria passando por uma crise agora. Porque daqui a pouco eu vou fazer 30. Daqui 1 mês, 2 meses, eu vou fazer 30. E ontem, orando no carro, tu simplesmente orou pelo meu aniversário pra que tudo flua, né, bem. E eu falei pro Tigrão... Tigrão é meu esposo, tá, galera? É o Tigrão, tá ligado? Falei pro Tigrão essa semana, não importa se eu vou fazer festa ou não vou fazer festa, eu vou comemorar os meus 30 anos. Porque estava tudo programado pra eu entrar em, tipo assim, em deprê nos 30. Tava tudo programado. Eu programei já em ficar deprimida, ficar chateada. E outra, os sentimentos vêm, tá? Sim. Os sentimentos não vêm. Não é porque eu agora tô agindo, na verdade, eu tô agindo contra um sentimento que tá vindo. De tipo, ai, aqui tá bom, eu não mereço aquilo. Não, eu mereço aquilo, aqui não está bom.
mas tudo por causa da Ju, que tem essa mentalidade de ajudar mulheres antes dos 30, pra não passar a crise dos 30. Ai, meu Deus, te amo. Não, isso dos 30 foi sensacional. Isso é Sim. muito profético também. Porque a minha crise foi com 30. Né? Foi há 9 anos atrás. Então, assim... Fala um caso prático. Vamos se expor um pouquinho, Ju? Gente, bem brava eu, né? Não, mas é porque assim, a gente já falou sobre a crença limitante, eu quero um caso prático, porque eu gosto disso. Histórias reais. Que daí junto o pessoal, sabe? Junta mais. aquela fofoquinha. Vou trazer um caso. Ó, vocês viram que a gente tem nuts aqui pra vocês. Não, Ai, gente, isso pois aqui é é. maravilhoso. Vamos dar uma Eu tô com vontade de descontração. comer esse Não, eu já negócio. peguei um... Tâmara, minha filha, tão chique, tão Um chique. parênteses, né? Ó, pega um. A Ju e a Duda, até eu mesmo, né? É verdade. Nós somos muito fitness, né? verdade. Fitness, né? Em nome de Nós Jesus. entramos nessa vida fitness. Então, assim, ó, nada melhor do que ter a Lutivita na nossa mesa. Gente, Gente, Não, é mix muito de chique castanha, isso aqui. Nosso tâmara. patrocinador oficial cast. Não, eu já participei de outros podcasts e não tinha isso aqui. É, amor, aqui é outro Eu tô nível. só com vontade, né? Mas A ficar Lutivita é muito, muito boa, tá? E sem contar que são produtos de qualidade, alta qualidade, sabe? Quando eu falo alta qualidade, meu Deus, já vou me empolgar aqui. Mas é porque eu amo muito o produto dele. Eles cuidam até na forma de armazenar. Então, esses produtos que tu tá comendo não fica à luz. Então, não tá comendo nenhuma castanha oxidada. Gente, contratem a Xuxel, por favor. Ela já está preparada pra falar sobre o seu produto. Só não no seu podcast. Gente, então a Lutivita, ela é nosso patrocinador oficial do Officialcast, com muito amor. Muito obrigada, Lutivita, ajudando a gente a manter a dieta. Só eu comi, aqui, tá, né? Lutivita? Porque elas não estão comendo ainda. É porque eu tô nervosa ainda. Depois. Mas aqui, ó, nozes. É nozes. Ai, gente, um pouquinho de descontração, né? A gente tava tão duras, né? Uma coisa tão Muito. rígida. Não pode ir Tão muito ereta, perto né? também. Vamos. Eu, assim, o menino ali do fone, ele já tá nervoso aqui com o trio. Misericórdia. Ai, não posso rir perto. Ai, amiga, fala um caso prático que eu fui obrigada a dar esse gap, porque assim, isso que traz o reboliço. Então, eu vou trazer alguns. Então, assim, como eu tenho várias mentoriadas, vou trazer casos, não vou expor ninguém, não vou falar, né, nomes, não vou citar, mas assim, a gente começa a acessar coisas nessa mentoria que a gente não sabe que existe. Então, assim, já teve casos de clientes acessar, de lembrar de um abuso na infância, sabe? E aí começar a entender por que o casamento estava do jeito que estava, ou porque... Isso é muito forte. Muito forte, entende? Entender, ela nem sabia, ela nem lembrava de um abuso que tinha passado. Então, eu vou trazer aqui casos, né? Vocês pediram. Teve um caso de uma que lembrou de algo que aconteceu também na infância, que interferiu diretamente na vida dela, no peso dela. Eu vou começar a chorar. Essa pessoa sou eu. Na vida dela, né? E foi muito forte, né, Duda? Muito forte. Então, assim, acessar, lembrar de um momento, de algo que aconteceu lá na escolinha, lá na creche, né? Em relação à comida. Ninguém é o que é só porque é. Não. Não é eu cresci assim, eu nasci assim, né? A compulsão alimentar é uma coisa que eu tentei a minha vida inteira. Gente, tenho bariátrica, já tentei tomar mais de remédio à torta à direita, tudo. E eu nunca consegui, né? Não só ser magra, mas ter uma vida equilibrada nisso. Eu adoro comer saudável. O problema são os gatilhos que eu tenho. De comer um doce fora de hora, de chegar à noite e parece que eu quero compensar tudo que eu não comi porque eu preciso. E por que disso? Porque quando eu ia pro jardim, eu ficava o dia inteiro no jardim. E aí, quando eu não comia o almoço, a tia da creche, às 4 horas da tarde, que era lá o lanche de todo mundo comia o lanche, um pão, sei lá, uma bolacha, e eu tinha que comer aquela comida do almoço. Eu até me engasgo, até fico nervosa. Acessando as emoções do fundo do túnel do tempo. E aí, geralmente isso sempre acontecia porque, né, eu não dava conta de comer no almoço e lá às 4 da tarde eu comia de volta. Então... eu cresci entendendo que eu sempre tinha que comer e tinha que comer mesmo eu não querendo. Por quê? Porque lá com 4 anos eu comia não querendo, eu comia chorando, eu comia obrigada. Então esse negócio assim de comer até o final ou tipo, mesmo sem estar com fome, não, eu preciso comer. Eu sou obrigada a comer. Deu o horário, eu tenho que comer. Então, além de ter que finalizar tudo, eu sou obrigada a comer. Entendeu? Virou, tipo, a comida virou uma obrigação pra mim. E aí...
a partir disso, desencadeou toda a compulsão alimentar. E a gente estava numa sessão, né? Quando isso veio na Tu tona. trouxe a consciência, né? Tu não lembrava Uma disso, na ferramenta que verdade. tu fez, né? Sim. E olha que interessante, porque ela tinha 4 anos quando isso aconteceu. Imagina, bem criança, bem, né, pequenininha, novinha. Então, é acessar essas coisas. E eu vejo assim... Então, tem crenças em relação pai e mãe, pelo que eles falaram, pelo que eles faziam, como eles se relacionavam, pai e mãe. Então, tudo isso vai interferindo no resultado, né, do filho, da criança, daquilo que vai viver na fase adulta. Então, assim, muitos se sentiram inseguros na infância. Muitos se sentiram incapazes na infância, sabe? Muitas pessoas, de fato, Dá viveram vontade de chorar, isso. né? Gente, que clima porque- que entramos nesse podcast. É porque, assim, ó, todos Nós estamos tendo um momento temos. de mentoria agora, tá? Vocês prestem bem atenção, que isso aqui é Gente, uma mas aula. é que foi muito forte. O meu, pelo menos, da alimentação, não sei o teu. Eu vejo... Enfim, né? Em escola, muitos sofreram também. Muitos em sala de aula. Muitos. Muitos. Eu também. É, Quer Ju? compartilhar alguma coisa, Sô? Da escola, amiga. Tá compartilhando. Sim, na É verdade... que talvez vai fazer sentido para tantas pessoas que estão Nossa, ouvindo, sim. entende? É. E que nem imaginam, Nem né? imaginam. Mas da infância, 4 anos, né? Mas uma coisa... Meu Deus, assim, mas tá ó, tudo gravado, né? E o mais engraçado é que eu nem lembrava. Eu não lembrava. Tem coisas da infância que eu me lembro, mas isso eu nem lembrava. Então, a partir de uma ferramenta, olha... Ai, mas isso é besteira. Vai acreditando. Não vai é. vivendo assim, ó. Deus dará pra tu Aham, ver onde aham. tu vai. O que acontece? Eu tenho TDAH. E eu era uma criança muito agitada e não prestava atenção. Então, vários professores me chamavam de burra lá na frente. Teve um professor... Próprio professor? Próprio professor. Eu não tinha problema muito com sério alunos. isso. Eu não Também tinha- tinha professores ouvindo. Isso é uma autoridade, né? Muito. Eu nunca tive problema com alunos, amigos de escola, porque eu sempre consegui pegar o Era bullying, carismática. assim, e reverter. Sim. Tu tá rindo de mim, eu vou ser tua amiga. Ponto. Entendeu? Eu sempre consegui. Então, tipo assim, eu era aquela famosinha da escola. Mas os professores, como eu era muito conversadeira, não prestava atenção. Ah, isso aí não quer estudar. Então, me chamava de burra. Um dia eu fui... Nossa, dia... passada, gente. Primeiro dia de muito aula. forte Primeiro isso. dia de aula, o que acontece? Tem muitos alunos novos na sala. Então, tu não conhece todo mundo. Então, tu já fica meio arisco, né? E aí, chega um professor na minha sala e falou, a Susan, na minha sala, eu não dou aula pra burro. Pode sair. E eu fui expulsa É muito da sala. forte isso, gente. O que acontece? Eu tive muita dificuldade na sala de aula, eu tive muita dificuldade na frente de todo mundo. Eu ria, saía tranquilamente, mas eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia pisar numa sala de aula. Nunca mais. O curso é online, eu faço. Numa sala de aula. Aí o que acontece? Fiz inglês com a minha coach em sala de aula. É, olha aí. o Ela desbravo. trouxe eu, assim, ó, realmente pra curar, sabe? Entrar numa sala e falar, tu é capaz. Mas isso me paralisou por muitos anos, gente. Muitos anos. Porque realmente eu não sou capaz, na minha cabeça, eu não era capaz de resolver uma conta, eu não era capaz de estar aqui conversando, entendeu? E conversa bem, né, gente? Conversa. É sério? Meu Deus, minha irmã. Obrigada, e minhas o- Que lindas. orgulho. Aquela frase de que a nossa maior dor aponta pro nosso propósito, pra nossa Nossa. missão. Uau! Eu Sim. quero um corte disso. Sim. Muito. Muito. É muito real isso. Então, assim, às vezes a pessoa olha pro passado e se vitimiza. Ai, mas tu não sabe como foi meu passado, minha história, meu pai, adianta. minha mãe, o que eu vivi, nananã. Ei, olha pra isso. Tu tá aqui. Aqui o agora, né? Aqui agora. Dá pra resolver tudo, né? É. Então, assim, olha pra isso e abre a tua boca pra ajudar pessoas que estão passando ou já passaram, né? Que estão passando, que passam por aquilo que tu já passou. Sim. Eu acredito muito que tem pessoas que acham assim, ó. Não, quando eu for totalmente curado, quando eu passar por isso aqui, aí eu falo, aí eu ajudo. Ei, não. É no Você processo. já não está mais onde você estava ontem. É entende? indo e fazendo Mas as tem pessoas... gente que tá. Então, assim, abre a sua boca, porque tem pessoas precisando ouvir a sua história. Uau. Eu sempre falo numa palestra, eu vejo histórias. Eu não vejo só uma pessoa sentada ali, várias pessoas sentadas. Eu vejo histórias. Histórias. Tu sabia dessa história dela? Não.
Se eu sabia, eu não lembrava. Mas eu fiquei passada, né? Porque uma palavra dita dessa de uma pessoa que não é ainda qualquer pessoa. Porque se fosse um amigo, mas ali era uma autoridade. O professor é uma autoridade. Então, ouvir isso, olha o que cria, né? Eu nunca mais vou entrar numa sala de aula. Eu, por exemplo, né? Não, eu não posso nunca. Eu tenho que comer até o final. Gente, quantas vezes eu já cheguei em casa sem fome nenhuma e eu já comi chorando, sem entender o que eu tava comendo chorando. É muito forte isso. E tu tentar parar de comer e tu não consegue parar de comer. E quando tu vai ver... Ah, tá, Duda. E depois que acessa isso? O que a gente faz? Aí tem as ferramentas específicas para fazer uma reprogramação de crença. O que acontece? Então tem como... Tem. Reprogramar. Aí, ó. Então ensina a gente pode mudar qualquer resultado que a gente tem a partir do momento que a gente tem consciência. Uau. Se eu não tenho consciência, não tem como eu mudar. Como é que eu vou mudar alguma coisa? Só vive por viver, né? Só vive por viver. E acha que tá tudo bem. Não sente que a criança tá ali, não sente que tá te paralisando. Não, nem sabe, sente. né? Não. É só, assim, ó, uma coisa, um teste rápido. É só pensar assim, ó. Quem tá nos ouvindo. Pensa no resultado negativo seu. Financeiro, casamento, emocional, saúde, resultado negativo. Bom, esse resultado negativo tem uma raiz. Então, quando você volta e você percebe assim, bom, o que eu ouvi e senti lá na minha infância? O que meu pai e minha mãe falavam sobre isso? Como meu pai e minha mãe viviam sobre isso? Então, se você mulher, ouvia assim, ó, homem é tudo igual, minha filha, não casa, seja independente. Homem só muda de endereço, olha aí teu pai. Aí, a menininha, ela ouviu isso da mãe, ouviu da avó, ouviu da mãe da amiguinha e ela... fez com que isso, na verdade, se tornou uma verdade para ela. Porque ela começou a se relacionar com homens, e esses homens tinham um comportamento, e na visão dela eles eram o quê? Tudo igual. Tá, e eu já ouvi dizer, e vamos ver se é real. Eu tenho essa crença sobre relacionamento de homens. Eu vou puxar só esse tipo de homem pra minha vida? Provavelmente. Então, no caso, eu sempre vou puxar o tipo de homem que a minha mãe, tipo, me ensinou a não querer. Pra eu sempre me frustrar num relacionamento e nunca querer ir atrás de um. Sim. Saudável, no caso. É isso? É, Gente, porque olha complexo. só. O que acontece? A gente já tá assim, ó. Isso vai gerando o quê? Sentimentos. Então, os nossos sentimentos, os sentimentos podem se tornar vícios emocionais. Então, eu vou dar um exemplo de um vício emocional que praticamente todo mundo tem, que é a rejeição. Em algum momento da vida, segundo a Joyce Meyer, a gente vai passar pela rejeição. A gente vai ter o sentimento da rejeição. Sim. Então, vamos lá, conscientemente, eu não quero me sentir rejeitada, mas de forma inconsciente eu me coloco em ambientes, me relaciono com pessoas para que me sentir rejeitada. Então, uma pessoa que tem esse vício, ela se coloca num relacionamento onde, no fundo, ela sabe que aquela pessoa vai rejeitar, vai abandonar, ou talvez não. Mas olha que interessante. A pessoa, quando tem o vício, o olhar dela se volta para isso. A pessoa nem está rejeitando, pois ela acha, com o olhar dela, que a pessoa está. Ela cria uma história. Ela cria. A gente está muito vivo ainda. Gente, olha que louco. Ruins, trazendo isso que tu falou pro meu... Mas a minha irmãzona tá brava. Eu fico, tu sabe, né? Trazendo esse assunto. Trazendo esse assunto pro meu relacionamento, o que acontece? Eu sempre procurei ser rejeitada. Então, meus relacionamentos... E ele não rejeitava ela. O Tigrão. Olha a raiva. E aí a raiva, isso, né? aí. O que acontece? Eu sempre procurei relacionamentos que me rejeitavam, que me trocavam, que me traíam, que, enfim, só relacionamentos frustrados. Aí, do nada, eu caso com um cara que nunca me rejeitou. Que te ama, que te honra, que cuida, que é carinhoso. Que Eu já passei por isso, né? Gente, que absurdo. Eu sentar na frente do meu esposo, que é Só uma que benção. eu não tive a missão de conseguir, mas eu fazia exatamente isso. Eu fazia de tudo pra pessoa me odiar. Dentro do casamento. Inconsciente, porque a gente não quer isso. Só faltava eu puxar a cabeça dele e falar, cara, tu não tá vendo? Eu não tô valendo nada. Essa é a realidade, gente. Esse podcast é de verdade. E talvez você esteja passando isso dentro da sua casa em relacionamento. Nem Só que daí era tu sobre nem relacionamento. sabe. É, isso é verdade. Tu nem sabe que tu tá se colocando num lugar de rejeição. E aí, a última vez mesmo que eu cheguei pro Tigrão, eu falei, cara, eu não te mereço, tu é um cara muito... Eu falei, daí ele falou pra mim, mas eu te mereço, eu te amo, tu pode tentar sair, mas eu tô do teu lado. Porque o Tigrão é uma pessoa fora do sério, assim. Ele já entendeu que ali era uma crença limitante, ali era um não merecimento. Mas o poder do autoconhecimento.
Porque ela só conseguiu, e eles conseguiram fazer isso com o poder do autoconhecimento. Nossa, total. De buscar ajuda de pessoas. Não pense você que você vai viver alguma coisa na sua vida sozinho e sem Deus. Me desculpa, meu amigo. Esse negócio de, eu não vou falar pra ninguém porque que vergonha, Amor, aí é o começo de todas as dores. E o final disso eu nem vou te falar. E é pesado demais. E não aí, chegue como eu, que só vai buscar quando já, né? Hoje, graças a Deus, minha vida é outra, gente. Eu tô feliz, eu tô alegre. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar agora, né? Meu Deus, que ela tá aqui numa tristeza. Mas assim, eu não posso fingir que essa parte da minha vida não aconteceu, né? Mas daqui em diante a minha vida é completamente diferente. Mas isso aconteceu. E aí eu busquei ajuda só quando o barco já estava afundado no cais. Então não espere isso, né? Aqui nós temos 2 exemplos, ó, de uma pessoa que entendeu, detectou e buscou ajuda e eu não. Eu não queria nem saber, eu não tinha nem força e nem entendimento para compreender o que eu estava fazendo. Sim. Graças a Deus, hoje as minhas escolhas são outras, por isso também que nós estamos aqui. E porque o nosso intuito também do podcast é, se nós passamos, você pode passar por outras coisas, mas isso aqui você não vai passar, não. E é bem nós isso estamos mesmo. aqui defendendo algo. Por isso que nós estamos trazendo histórias reais. E é a nossa, né? É o que a gente viveu e o que a gente vive hoje, sabe? Pois nem imaginou. Porque assim, a Susan que tá falando a história ali de rejeição, não é a mesma Susan que tá sentada aqui na frente de vocês. Tu entende? Sim, amiga. Aquela Susan que passou querendo ser rejeitada e tal, hoje luta contra isso e acabou, já passou. Sim. Hoje eu nem me coloco mais naquele lugar. E é tão Porque é maravilhoso uma enfrentar. decisão. É tão maravilhoso enfrentar, porque hoje eu consigo ver muita plenitude de Deus no teu casamento, amiga. Hoje a Susan é a minha amiga referência nisso. Né? Primeiro que eu só ando com pessoas que agreguem algo na minha vida, né? E essa área da Susan é a que mais ressalta pra mim. Essa Glória cumplicidade, esse amor. Então, sempre antes de você viver algo novo, você vai passar por uma prova muito grande. Então, ali ela foi testada, né? Foi testada no limite. E ela teve, apesar de querer sair, ela teve sabedoria e as pessoas certas. Sim. Então, essa é a Por importância. isso a importância da conexão dos céus. Sim. Nós decidimos não andar mais com pessoas que não agregam nada na nossa vida e que também não deixam a gente agregar nada na vida delas, né? A Ju foi uma conexão do céu para as nossas vidas, né? Salvou a gente de muita enrascada aqui, Ju. Amém. Muito obrigada, né? Amém. Vamos dar uma descontração agora? Vamos. Depois ela fala de outro caso ou querem continuar no caso? Eu pensei de dar um... Vamos Tá, descontrair vai, um pouco. então Tá meio remexe. séria. Então remexe, minha linda. Gente, É por isso era que é pra uma você, aula. Era pra Isso você, aqui- tá? isso Eu jogo aqui- pra ti, tu não percebeu ainda? Misericórdia. Tu faz o gol, eu jogo e tu pega. Tu dá uma passada, né, amiga? É porque isso aqui realmente se torna uma mentoria, né? Uma pessoa tão inteligente. Isso é não uma tem como mentoria a grátis. gente não se aprofundar nos assuntos, né? Já deixa eu falar no meio aqui. Deixa teu Instagram pras pessoas, né, que querem te Verdade. acompanhar, querem saber um pouquinho, não só sobre crenças limitantes, mas perfil comportamental também, algo muito Nossa, legal. Que eu acho sim. interessante até você dar uma pincelada sobre isso, que não dá pra gente entrar, né, Sim. muito a fundo. Mas foi aí que nós começamos também, né? Sim. Sobre esse teu gap. Eu queria que você falasse do teu Instagram e falasse sobre isso também. Então, o meu Instagram é @julianaprim_. Lá eu falo sobre mentalidade, sobre identidade, sobre crença, sobre perfil comportamental. Então, toda essa parte de inteligência emocional, né, que foi aquilo que despertou algo em mim lá em 2015. Então, @julianaprim_. Já siga lá. Né, e tenho É um certeza Instagram que... cheio de conteúdo, Nossa, ela gente. é maravilhosa. Demais. Comecem a seguir aí se vocês não seguem e Não é porque ela é desfrutem. nossa mentora, né? Mas ela é maravilhosa Gente, demais. eu saí do fundo do poço. Essa é a realidade. A Duda é outra, de verdade, um ano, outra pessoa. Né? A Susan também, e eu vejo assim, ó, para as duas, e para todas os meus, né, as mentoriadas, as pessoas que eu atendo, para todos, não tem como também você atingir um próximo nível, gerar um resultado diferente na sua vida se você não perdoar. Ai, o perdão. Oh, É impossível. processinho. É impossível você ir para um outro nível. Se você pode até subir um degrau, mas vai chegar um ponto que não dá, porque o peso da falta de perdão é tão grande. E, inclusive, é uma das palestras que eu ministro, que mais tem ministrado essa palestra, é sobre o impacto das emoções no corpo físico. A falta de perdão gera doenças. Uau. E além de liberar perdão, se perdoar, né, Ju? Se perdoar. Se perdoar Eu é- carreguei 13 anos um peso de culpa, né? Eu engravidei com 17, enfim, aí por conta de chegar nos 30 e viver toda essa transformação, eu entendi que eu precisava perdoar e me Sim. perdoar, porque eu me culpava demais. Então, o que eu posso fazer
né, para quem tá aí nos ouvindo, Ju, eu sinto culpa por algo que eu fiz, algo que eu falei, algo que eu deixei de fazer, enfim, eu sinto culpa. O que que eu faço? Primeiro você precisa olhar para dentro de você. Você precisa se perdoar, você entende o que você fez. Você traz uma autorresponsabilidade. Olha isso. Então eu mudo. Tiro o peso de culpa, me responsabilizo, porque ninguém colocou uma arma na minha cabeça e fez alguma coisa, me obrigou para eu engravidar aos 17, entende? Então eu entendo o que aconteceu. Pesado, né? Gente, pegar a responsabilidade e assumir ela. Total. Gente do céu. Não, eu tô Pesado aqui porque demais. eu escolhi estar aqui. Eu É estou bem passando isso. por isso financeiramente, no relacionamento. É porque eu plantei isso. Sabe, esse negócio de tu bem ficar isso. culpando os outros. A gente vê o defeito de todo mundo, né? Agora, quando a gente puxa a responsabilidade pra si, Sim. começa a mudar, é impossível o nosso redor não ser mudado, né? A gente vê pelo Tigrão por tudo, né, amiga? Entendeu o amor de Deus, viu tudo. A partir do teu ir, do começar, Sim. a tua família, Sim. todo mundo, Sim. a minha casa também. Enfim, e isso é muito enriquecedor. Porque até as pessoas que as pessoas têm muito esse negócio, né? Que crente é tudo chato. Pois é. Mas vive com uma pessoa liberta da religiosidade É pra bem tu ver. É. O que é Liberdade. religiosidade pra ti? Em Meu uma palavra. Deus, misericórdia, que ela já Meu, já começou. roubou o bate-bola. É, não, Tá, então vamos fazer um taranã É, do bate-bola? Vamos lá. A gente é assim, tá? A gente tem TDAH. Então, pra seguir o nosso podcast, você tem que ser meio... Tá, vamos fazer uma musiquinha pra antes do bate-bola. Bate-bola. Bate-bola com Gente, Juliana Pri. cortaram. Tá, depois a gente volta, só pra finalizar do Ah, perdão. não, ela queria finalizar. É porque eu falei... Gente, calma, é a nossa primeira entrevistada. Vai dar tudo certo, não desistam de nós, tá? A primeira vez é sempre mais delicada. Gente, amo. Não, deixa ela finalizar. Vai, minha linda, finaliza. Finaliza, daí vocês entram, então, com o Isso! bate-bola. Ótimo, com a musiquinha. Então, eu assumo a responsabilidade, vamos lá. Minha escolha, eu que fiz, eu que plantei Gálatas 6:7, o que o homem plantar, ele vai Colher. colher. Não tem, é a lei da semeadura. Para quem crê, para quem não crê, vai colher. Então eu olho para isso, para a culpa que eu carrego e falo assim, ok, eu assumo a responsabilidade. Foi uma escolha minha. Tira o peso de culpa. Porque a partir de agora eu sei que, ok, foi uma escolha minha. E isso é tão maravilhoso, a autorresponsabilidade, porque eu sei que se eu me coloquei nesse lugar, eu sou a única capaz de fazer algo para sair. Uau. Então, o que eu vou fazer? São decisões. E o perdão é uma delas. Se perdoe, sabe? Se perdoe. Perdoe as outras pessoas. Gil, como saber que eu perdoei quando você começa a profetizar sobre a vida dessa pessoa? Uau. Então eu perdoei, Brasil é tetra! Uau! Eu A gente até só oro. consegue desejar o bem pro próximo, Sim. perdoando? Olha que coisa linda, eu até oro. É isso aí. É isso aí. É outro Maturidade. nível. Maturidade. Maturidade, Não, minha isso linda. aí é perdoei, sabe? Perdoei, liberei perdão, me perdoei e seguimos em frente. E é Uau. libertador, porque quando você carrega a culpa de algo, sentimentos negativos, é impossível você caminhar, porque o peso é muito grande. Ir pro próximo nível, né? Se desenvolver em relacionamentos. Não tem Sim. como. Não tem Gente, como. é Maravilhoso. Ei, chegou essa... A gente fez agora há pouco a pergunta, né? Tem como ressignificar crenças limitantes e tal? E a Ju tava falando que existe ferramentas, né? Existe um processo, existe a ajuda e tudo mais. A Ju é essa pessoa que é especialista em ajudar pessoas em crenças limitantes, perfil comportamental. Perfil comportamental eu e o Tigrão a gente também fez. A gente conseguiu se entender muito mais. Nossa, Não, foi maravilhoso. Eu amo, eu Tigrão. não, a gente fez A galera vai todos- adorar isso. A gente fez todos os processos com a Ju e realmente hoje nós temos um casamento como que é? Vitorioso, sabe? Tudo porque Foi a Ju... lindo. A Ju ajudou muito a gente a maturidade, a evoluir. Então, se acaso tu se espelha, né, em alguma história que a gente colocou aqui na mesa e tudo mais, pode procurar a Ju. Eu tenho certeza que vai ser realmente transformadora a tua vida, sabe? Deixa eu contar, né? Porque a gente tava falando de relacionamento e esse o meu barco tá meio afundado ainda. Tá, né? Tô ressignificando. Mas uma coisa muito boa, que eu não fui só por conta de relacionamento, tá afundado assim, gente, porque tá stand-by, mas dentro de mim já tá bem resolvido, graças a Deus. Amém. Que eu acho que é isso que importa. Sim. É a minha vida profissional. Apesar de hoje ainda eu estar, assim, vivendo essa transição, eu consegui me posicionar. Porque o meu trabalho, ainda tudo que eu fazia por trás, era buscando uma aceitação.
Era buscando aceitação, aceitação, aceitação. E claro que a gente espera esse reconhecimento externo, né? Mas a partir do processo que eu vivi com a Ju, de tirar as minhas crenças limitantes, enxergar de fato quem eu sou, uma filha amada, desejada, escolhida desde o ventre da minha mãe, e que desde sempre Deus projetou e fez um projeto pra minha vida, único, exclusivo, e mais ninguém vai fazer aquilo além de mim, eu consegui ter forças pra dizer o sim pra Deus. Não porque eu sou perfeita. Hoje, tudo que acontece na minha vida, não só o podcast, mas a Oficialíssima, a influenciadora, não é porque a Duda olha pra ela e se vê. Mas é porque eu entendi que eu sou imagem e semelhança de Cristo. Uau. Através da vida da Ju, ela virou essa chave. E através dessa chave, hoje, eu venho colhendo frutos do meu trabalho, que não é só o financeiro, mas a partir do momento em que eu caminho, eu vejo os frutos nas pessoas. Porque, de fato, é isso. Tu caminhar. E, às vezes, tu tá aí meio chateado, angustiado, porque tu olha a tua vida e tu vê assim, mas é só... A vida é isso. É levantar, acordar, dinheiro e não ver o valor. Então, hoje, eu tenho visto o valor da minha vida através de outras vidas, das pessoas que caminham comigo, da minha família, das minhas amigas, dos meus seguidores, eu gerando valor. Então, hoje, Ju, eu queria te agradecer em público, honrar a tua vida, por tudo que tu gerou na minha vida, por esse despertar, por esse amadurecer, porque... Se hoje eu estou onde eu estou, primeiramente é por conta de Deus, porque Ele tem me sustentado. Mas foi muito por naqueles momentos eu querer te enforcar ali, como um pescocinho de galinha. E você falando, Duda, é isso, isso e aquilo. As coisas são assim, é a crença, é isso, é aquilo. Vai pra lá. Então, eu acho que não tinha como a gente começar esse podcast sem honrar a vida da Ju, né? Deus. Porque, afinal, estamos aqui hoje, esse podcast está acontecendo. Porque mesmo ainda com os nossos monstros, sempre iremos ter, né? Mas o que nós não podemos é paralisar. Então, Ju, muito obrigada por estar aqui. Amém. De fato, você é uma bênção na nossa vida. Sim. E que assim como você tem nos inspirado dia após dia, você possa inspirar uma geração através daquilo que você carrega e leva. Amém. Então, muito obrigada, porque se hoje eu tenho vivido todo esse despertar e esse romper na minha vida profissional, e eu sei onde eu vou chegar. Eu já sei o final. Agora eu só preciso viver o processo. E que o processo nas nossas vidas seja tão bom quanto o final. Sim. Que a gente possa desfrutar, né? Cada passinho que nós darmos, né? Muito uma obrigada, honra. Ju. Muito obrigada mesmo Amém, por resgatar a gente lá do fundo, né? Maravilhosa, porque hoje nós estamos aqui, ó, com potencial. Posso fazer Amém. uma pergunta? Amém. O que a Ju falaria pra Ju de 10 anos atrás? Busque o autoconhecimento. Total, assim. Com toda certeza, assim. Eu vejo que sem isso não tem como, sabe? Busque se aproximar de Deus, busque nele, saber nele quem tu é. Não tem como você viver a plenitude daquilo que ele já tem pra você, se você não buscar na fonte, sabe? Porque eu vejo assim que o autoconhecimento, a primeira fase, etapa, é nele. O manual do fabricante. Por que eu vou em outro lugar, entende? Exatamente. Mas é depois buscar pessoas, ambientes, ferramentas para te ajudar a se desenvolver. Eu vejo que no meu processo, onde em 2015 eu fui também ao fundo do poço, e por isso que eu busquei ajuda, em 2016 o Senhor começou a colocar ferramentas nas minhas mãos. E olha só, eu estava lembrando disso ontem. Em 2015... eu participei de uma conferência, eu tinha mesmo entrado na igreja que eu faço parte até hoje, e nessa conferência de mulheres eu ouvi a voz de Deus falando assim, ó, você vai ajudar muitas mulheres. Uau. Eu olhei pro lado, eu falei assim, meu Deus, né? A voz de um homem, uma voz Como grossa assim? aqui. E eu olhei assim, e na hora eu desabei no choro. Porque ali eu tive certeza, convicção, Deus falando comigo, e eu falei assim, ó, como eu? Destruída emocionalmente, não sabia quem eu era. Enfim, tudo errado na vida, tudo. Uma vida medíocre, sabe? Um negócio assim, sério. E eu falava assim, ó, como que eu vou ajudar alguém? Quem sou eu? E aí eu vejo que o Senhor começou um processo na minha vida, por isso que eu falo de dentro para fora, e Ele foi me colocando em lugares com pessoas, ferramentas, cursos. Tipo assim, eu vejo que tudo nesse processo, desde 2015 até agora, foi o Senhor colocando na minha vida, assim, ó, tudo que eu precisava para poder te ajudar. Vale a pena confiar, né? Vale a pena confiar, né, Ju? Vale a pena se entregar e sair do controle, né? Sim. Só que eu fui buscar ajuda, fui fazer o primeiro curso para entender quem eu era. Eu não pensava que eu ia trabalhar com isso, eu nem sabia direito o que era o coach, né, que foi a minha primeira formação, mas eu olhava para o Thiago Brunet, que é minha inspiração até hoje, e eu olhava e falava assim, uau, eu quero entender mais sobre isso, sabe? Então eu vejo assim, ó, quando tu se permite viver aquilo que ele te chamou para viver,
Ele vai te dar tudo que tu precisa. E Uau. tu não vai ter tudo agora pra viver o processo todo. Mas aquilo que tu precisa pra começar, tu já tem. Uau. Uau. É que o ser humano, ele quer sempre tudo, né? E não, é aquilo que eu falei, né? Vai caminhando e as coisas vão acontecendo. Sim. Então, É que a gente quer ver o paciência. resultado, né? Sim. O quanto antes. Paciência. Sim. Paciência e aprenda a se desenvolver, né? Aprenda que eu digo assim, tem as ferramentas, né? Tem as ferramentas, busque as pessoas. Uau, minha amiga. Uau. Eu posso dizer que a Ju é minha amiga, tá? Galgue isso, né? E na sua vida também. Ela janta na nossa casa, É, né, amiga? tô com- E olha que interessante isso, porque nem todas as pessoas são merecedoras de sentar à nossa mesa. Isso é uma coisa muito real. Eu sinto o privilégio, sabe? Privilégio de sentar na mesa de vocês. Por quê? Porque eu sei que não são todas as pessoas que vão sentar à nossa mesa. A mesa, ela é sagrada, ela é muito importante. Então, é muito interessante a gente perceber quem senta à mesa conosco. Essa foi pra mim, viu? Porque essas pessoas que sentam à mesa, é muita intimidade para sentar à mesa. É só olhar para Jesus. Nem todos sentavam à mesa com ele. É verdade. Então, eu sinto um privilégio muito grande. Gente, até baixou a energia. Vamos fazer o bate-bola pra dar uma quebrada? Mas vai dar e tempo encerrar? ainda, Vai, produção? nós Fala temos aqui no o meu quê? ponto. 5 minutos cinco- pra bate-bola. Vamos lá. Não. Vai. Bate-bola com Juprim. Deixa eu fazer o primeiro, que é a religiosidade. Ai, tu é bem nojentinha, né? Religiosidade, uma palavra. Em uma palavra, E uma Religiosidade, vai rápido. cativeiro. Uau, forte, hein, minha linda? Deus. Tudo. Família. Tudo também. Não Tá vai junto? repetir. Não? Não. Base. Igreja. Tô brincando. Quebrando o bate-bola da Ju. Necessária. Marido. Veio uma palavra, mas eu queria colocar em outra palavra. Mas vamos lá, companheiro. Finanças. Gente, esse bate-bola. Finanças. Não caberia palavra. Gente. Segurança, talvez. Uau. Pra encerrar, amigos. Não é fácil esse bate-bola, né? Não. Eu sei. Impulsionadores. Uau. Uau. Amigos certos. Amigos de verdade. Amigos, impulsionadores. É verdade. Que te fala tudo, que te ama, mesmo tu no pior dia. Que exorta, que tá ali, que puxa a orelha também, sabe? Que fala a verdade. E esse foi o nosso Oficialcast! Gente, eu tô tão feliz. Obrigada. Obrigada. Que aula que você nos deu hoje, amiga. É. Prazer te ter aqui conosco. Você, Prazer sem foi dúvida, meu. quem te tem na vida, eu sempre falo, quem te tem na vida tem um presente dos céus na terra. Amém. É verdade. Que você possa expandir. Né? Amém. Assim como você declarou sobre as nossas vidas, queremos declarar sobre a sua vida também. Que você flua muito. Não só a nível nacional, mas internacional Amém. também. E que a gente Amém. possa estar sempre com você, tá bom, minha linda? É, minha linda. Na Amém. sua Tu pegou o mesa. aviãozinho, nós vamos estar aqui, ó, no banquinho de trás. Né, meu amor? Amém. Muito Te obrigada. amamos, viu? Também amo vocês. Sucesso nesse podcast maravilhoso. Ai, Sucesso na obrigada. vida, nos negócios de vocês. Que realmente tudo que vocês colocarem as mãos venha crescer, Amém, prosperar. amém. O lugar que vocês colocarem a planta dos pés de vocês, que nesse lugar haja transformação, sabe? Amém. E eu creio que só está começando. Amém. Aê! Valeu, pessoal! Beijo. Beijo.